bom dia! O Agrofag está de volta. É muito bom estar aqui com vocês compartilhando as notícias do agronegócio no Brasil e principalmente aqui na nossa região, o oeste do Paraná. Hoje, como vocês podem ver, a gente ainda não conta com a presença do professor Celso, nosso comentarista e companheiro aqui do estúdio. Ele ainda está no período de descanso, mas já vai estar com a gente aqui de novo. E para iniciar 2025, vamos saber como estão as lavouras da safra de verão aqui no Paraná. Essa semana, o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, divulgou o relatório mensal que traz a análise sobre o desenvolvimento das plantações. A expectativa de produção da soja caiu um pouco por conta da estiagem que atingiu algumas regiões. Já a primeira safra do feijão teve um rendimento acima do esperado. A colheita do feijão primeira safra no Paraná está próxima do fim e a expectativa é que a produção chegue a 340 mil toneladas, mais que o dobro do ano passado, que foi de 160 mil toneladas. A alta produtividade se explica pelo aumento de 57% na área de plantio, que era de 107 mil hectares, e passou para quase 170 mil hectares. O bom desempenho das lavouras na região sul do estado, que concentra 74% da safra, também motivou o acréscimo na produção. Apesar desses resultados, a grande oferta provocou a queda nos preços, o que desmotivou muitos produtores a investirem na segunda safra. A nossa principal safra de feijão é a segunda safra, que está sendo plantada agora, já tem mais de 20% plantada, e nesses 20% plantados, a gente deve ter um recuo de área. Então, a gente está estimando que vai plantar 365 mil hectares, 366 mil hectares, que é uma área 16% menor do que a que a gente verificou no ano passado. Tem que também ser observado que isso é bastante relativo, esse recuo é bastante relativo porque a área do ano passado foi a área recorde de todos os tempos, um aumento muito expressivo. Então, a gente tinha um aumento de 48% no ano passado. Então, esse ano a gente tem um recuo, mas é de um pico. E então, a gente ainda tem uma área muito relevante plantada na segunda safra, que pode nos oferecer aí, se tudo correr bem no tempo, como ocorreu na primeira safra, 666 mil toneladas, que seria uma produção levemente abaixo do ano passado, quando alguns problemas climáticos prejudicaram a safra. Em relação ao milho, a colheita da safra de verão atingiu 5% das lavouras. E segundo o DERAL, o plantio do milho safrinha alcançou 9% da área estimada, que é de 2,5 milhões de hectares. O milho a gente está colhendo a nossa primeira safra, que também não é a nossa safra principal. Ela teve um recuo de 11% na área, mas a produção deve até superar a produção do ano passado, chegar a 2,6 milhões de toneladas pelo menos. Os indicativos, inclusive, é de que as produtividades podem, da mesma maneira que no feijão, que tem uma concentração muito grande na região sul aqui, e que está com a colheita bastante adiantada, que as produtividades podem surpreender, inclusive, positivamente, porque é uma região que, diferente da região oeste, parte da região norte, não teve temperaturas tão altas, isso favoreceu a manutenção de uma umidade no solo, e as chuvas foram mais regulares também. Então, com isso, a gente ainda pode ter uma boa produção, vai ter uma boa produção, com certeza, nessa primeira safra, só que é a nossa menor safra. Agora a gente está plantando a segunda safra, tem 9% plantado, com uma expectativa de um leve ganho de área, vai ficar 2,56 milhões de hectares, o plantio, mas que podem produzir aí 15,5 milhões de toneladas, caso a gente se recupere das perdas que a gente teve ano passado em termos de seca, quando a gente produziu só 12,5 milhões de toneladas. A soja, principal cultura do estado, começou com uma projeção de mais de 22 milhões de toneladas, indicando a possibilidade de uma super safra. No entanto, a estimativa foi revisada para 21 milhões, uma redução de quase 1 milhão de toneladas. A perda ocorre principalmente nas regiões Oeste, Noroeste e Centro-Oeste, onde chuvas irregulares e altas temperaturas afetaram as áreas de plantio. A colheita da soja está em 18% da área plantada e a produtividade média tem sido de 55 sacas por hectare.
Na região sul, onde as lavouras apresentam melhores condições, a produtividade pode chegar a 66 sacas por hectare. Para fazer um comparativo em relação à safra passada, ainda é uma super safra? Pode considerar como super safra ou não? Não, super safra não tem como falar mais porque a gente tem perdas, né? Mas assim, a gente tem ganhado área de soja ano a ano, então a gente tem uma área importante no estado, tem uma produção que está melhor do que a do ano passado, que foi uma produção que teve bastante problemas com seca, muito mais graves do que a gente está experimentando hoje. Não à toa, a gente está produzindo, ou pelo menos tem a expectativa de produzir 2 milhões a mais do que na safra anterior, quando a gente produziu 18,5. E com isso a gente ainda tem uma safra 15% superior à do ano passado, mas inferior, por exemplo, à safra de 2023, quando a gente produziu praticamente 22,4 milhões de toneladas. Certo. Já em relação ao preço, ainda preocupa o produtor? Olha, tem dois vieses para a gente analisar isso. Considerando que a gente está com uma produtividade menor, mas melhor do que a do ano passado. Estamos com preços relativamente baixos, mas maiores do que o ano passado. E estamos com custos relativamente altos, mas menores do que no ano passado. São todos vieses levemente positivos para uma rentabilidade maior do produtor. Mas ainda assim é uma safra frustrada para muitos produtores, e isso ainda é mais grave na região oeste, em alguns municípios que vêm enfrentando recorrentemente esses problemas nos últimos anos. Então, para alguns produtores, ter sido parcialmente bom hoje não quer dizer grande coisa, porque para ele está tendo repetidamente resultados ruins ao longo dos anos. Então, a gente tem regiões que essa situação é mais grave, mas, de maneira geral, a gente ainda pode, sim, considerar uma boa safra até o momento, lembrando que a gente ainda tem áreas em frutificação e que ainda não é garantido que a gente vá colher esses 21,3 milhões de toneladas estimados hoje, visto que ainda pode ter alguma intercorrência climática nesse meio de caminho. No Agrofag do próximo domingo, nós vamos mostrar uma reportagem completa sobre a colheita da soja aqui na região oeste. E a nossa equipe acompanhou o trabalho de alguns produtores no campo. Inclusive, olhem só essas imagens aqui que mostram essa bela paisagem no momento da colheita. Essa imagem tão aérea foi feita lá na propriedade que fica em Céu Azul dos agricultores Rodolfo e Domingos Timbola. Nós acompanhamos parte da colheita lá. Olha só, e dá para ver também nessa outra imagem que tem uma área de soja em desenvolvimento e ainda não está pronta para ser colhida. Então, na próxima semana, nós trazemos os detalhes sobre a colheita aqui na nossa região. E agora outra informação importante. Na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, começa o Show Rural Copavel, o maior evento da América Latina sobre tecnologias para o agronegócio. Nós preparamos uma arte aqui com as principais informações para quem pretende visitar a feira. Olha só então todos os detalhes aqui. Essa é a 37ª edição do Show Rural. A abertura simbólica acontece no domingo, com a celebração da Santa Missa, às 11 horas. Nesse dia, o parque fica aberto ao público até às 6 horas da tarde, mas não haverá atendimento nos estandes. Na segunda-feira, começa oficialmente o Show Rural 2025. São 600 empresas expositoras. O horário de visita é das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita e a expectativa é de que o parque receba um público de 360 mil pessoas nos 5 dias de evento. O estacionamento também é de graça e tem capacidade para 17 mil carros, além de uma área exclusiva para ônibus. O almoço será servido das 10 horas da manhã até às 3 horas da tarde. O buffet livre custa R$ 64,00 e o refrigerante R$ 6,00. Vale a pena lembrar que o Show Rural marca a abertura do calendário de eventos agropecuários no Brasil. E o tema deste ano é Nossa Natureza Fala Mais Alto. Mais informações sobre o evento podem ser encontradas nesse endereço, showrural.com.br, ou é só apontar o celular para o QR Code que aparece aqui na tela.
Como já é tradição, o Centro FAG vai estar presente no show rural. No estande, professores e acadêmicos dos cursos de agronomia e medicina veterinária vão repassar informações para os visitantes. E também os cursos da área da saúde vão estar lá prestando atendimento ao público. No programa do próximo domingo, você vai ver uma reportagem completa mostrando a estrutura montada lá no Parque Tecnológico da Copavel para o show rural deste ano. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. A instabilidade segue presente em diversas áreas do Paraná. Aqui no oeste, as chuvas de verão estão ocorrendo frequentemente desde a última semana e são acompanhadas por trovoadas. Portanto, o solo na maioria das cidades por aqui pode ficar bastante úmido nesse domingo. Hoje, Cascavel contará com algumas pancadas de chuva isoladas e temperatura que pode variar dos 20 aos 28 graus. De amanhã até quarta-feira, o sol prevalece com temperaturas elevadas e a máxima deve ocorrer na terça-feira por volta dos 30 graus. O tempo permanece estável nos próximos dias e apenas na quinta-feira volta a chover. Na tela agora as informações sobre Guaíra. Por lá, a semana será bastante ensolarada também e com muito calor. O domingo terá variação dos 24 graus aos 32. Na segunda, a máxima é de 33, na terça, 34 e na quarta-feira, 33 graus. Outra cidade que vai registrar tempo abafado e calor é Foz do Iguaçu, sem chuvas previstas para os próximos dias. E hoje, a variação, segundo o CIMEPAR, é dos 24 aos 32 graus. Amanhã é da mesma forma. Na terça, os termômetros variam dos 25 aos 33 graus e na quarta, mínima de 26 e máxima que também pode chegar aos 33. E agora vamos conferir como fecharam os preços do mercado agropecuário. Em Cascavel, a saca da soja, R$ 117,00, a saca do milho, R$ 63,00 e a saca do trigo, R$ 73,00. A arroba do boi gordo, R$ 326,00. O quilo do suíno, R$ 6,47 e o quilo do frango, R$ 4,24. Agora é hora de dar uma voltinha pelo Brasil. Durante esse período de férias, nós recebemos muitas mensagens e comentários enviados pelos amigos do Agrofag que acompanham o programa nas mais diversas regiões do Brasil. E olha só, nós destacamos aqui o que eles falaram e separamos 3 aqui para ler para vocês. O Kleber enviou para a gente. Ótimo programa, mostra as tecnologias implantadas na agricultura, a luta dos agricultores e seus desafios na propriedade. Já a Vanice disse assim, agradeço a todos vocês que sempre trabalham com os alimentos. E também o Dorival Vicente mandou pra gente, parabéns pelo programa. É isso aí, um abraço a todos vocês. E a gente agradece o carinho, a audiência, a parceria e a participação de todos os amigos do Agrofag pelo Brasil. Continuem com a gente. E se você também quer participar do programa, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e as novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos que podemos tratar aqui, entre em contato pelo WhatsApp, é no 45-3321-3970. O número está aqui na tela. E nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube e também lá no Facebook. Gente, é muito bom estar de volta. Nós esperamos que 2025 seja um ano ainda mais produtivo para todos nós. Um bom domingo, ótima semana e agora continuem acompanhando os melhores momentos do Agrofag em 2024. Um abraço a todos e até domingo que vem. Professor Celso, quando o assunto é crédito de carbono, o Brasil ainda tem um longo caminho a seguir, né? Um longo caminho, um novo caminho, né? Tem regras a seguir. Embora o agricultor brasileiro já esteja praticando muito das regras que precisa para você fazer o crédito de carbono, né? A área permanente de preservação, né? Plantio direto. Então, várias coisas que você vai utilizar no manejo para poder ter esse crédito de carbono. Mas o agricultor está na linha, está no caminho certo. É isso aí. E nós vamos mostrar agora o exemplo da família Portes de Cascavel, que tem um investimento já consolidado no mercado de crédito de carbono. Confira.
Quantas histórias o solo é capaz de guardar? O dessa propriedade, por exemplo, que fica em Cascavel e serve de base para a produção de grãos, sustenta memórias da família Portes há 55 anos, quando seu Luiz iniciou o plantio das lavouras. O filho Marco deu sequência ao trabalho, sempre prezando pela eficiência produtiva dos cultivos. O foco é que a gente consiga fazer a melhor cultura com o menor custo e entregando a melhor qualidade. Essa é a ideia inicial do nosso trabalho aqui desde os últimos 4 anos que eu estive aqui, mas o meu pai iniciou essa fazenda em 68, então ele tem uma vasta gama de informação que ele me auxilia muito, principalmente no campo. Dando continuidade às boas práticas implantadas pelo pai, o Marco percebeu que a propriedade dava exemplo de sustentabilidade e, por isso, decidiu se integrar ao mercado de créditos de carbono. O crédito, na verdade, todo produtor pode ter, pode fazer. Ele não interfere, na verdade, no seu manejo. É uma base de você gerenciar o manejo, informar ele, e isso vai te dar uma resposta de como é que está o teu balanço de carbono entre o que você emitiu e entre o que você reteve. Isso, no final das contas, vai te dar a quantidade de créditos possíveis de serem comercializados. Então, isso, hoje, a gente tinha até então 4 linhas na nossa gestão, na fazenda, como de receita. Então, nós tínhamos a soja, o milho, a aveia e os resíduos. E hoje a gente tem uma 5ª linha que está dentro do nosso financeiro, que vem proveniente do crédito de carbono, que nos auxilia a ser mais sustentável, a poder investir de forma circular em novas atividades verdes que vão gerar novos créditos de carbono. Então é um círculo virtuoso que acaba gerando dentro da fazenda. Hoje vocês contemplam 12 dos 17 pilares que são estipulados aí, né, para ter uma agricultura mais verde, sustentável e que fazem parte aí das condições dentro do mercado do crédito de carbono, né? Na verdade, esses são as 17 ODS, né, que foram regulamentados, que foram criados pela ONU por um desenvolvimento sustentável. E desses 17, com as práticas, com essa questão do carbono, nós recebemos já uma certificação dos 12. Então isso faz parte podemos buscar ou vamos buscar os outros, mas hoje já temos essas 12 certificações dessas 12 ODS. Entre as práticas adotadas na propriedade estão a sensorização do solo e o controle sobre as aplicações de insumos na lavoura. Nós fazemos a sensorização do solo em todo o início de produção, então em geral são 2, a gente faz início da soja, término da soja, que já vira o início da próxima safra, seria ou milho safrinha ou aveia branca para consumo humano. Com essa sensorização nós tomamos esses dados e a gente começa a formar uma gama de informações, uma gama de detalhes para a gente poder tomar a decisão de como o manejo vai ser realizado. Também nós temos um voo de asa, de drone, que faz a nossa avaliação das pragas existentes, né? Isso me ajuda muito na tomar a decisão de quando entrar em campo e se a gente entra em campo só num sistema de bico a bico, mais localizado ou de área total, dependendo da questão, né? Se é um fungicida, se é um inseticida, né? Se é um foliar. Então a gente utiliza essa tecnologia para nos auxiliar a ser mais efetivo no campo. Outro conceito valorizado na produção é o da agricultura regenerativa, que inclui técnicas utilizadas há anos pelos produtores brasileiros. O produtor hoje o agro ele tem que se comunicar melhor. Hoje a agricultura regenerativa não é um termo atual, talvez foi redesenhado, mas hoje, talvez um dos grandes exemplos da agricultura regenerativa é o plantio direto, que já existem aí há 30, 40 anos. E hoje, pelo menos na nossa região, poucos não fazem hoje o plantio direto. Outros itens como, por exemplo, os biológicos que estão vindo, né, tanto para tratamento de solo como para percevejo, lagarta, tem uma vasta gama de produtos biológicos que hoje trabalham em simbiose com o nosso ambiente. É um outro item que nos ajuda a trabalhar no regenerativo.
questão da substituição ou trabalhar na adubação híbrida, parte no adubo químico, parte no adubo orgânico, como a cama de aviário. Então, essas são práticas que nos ajudam a ser o regenerativo atual, ou criar o novo regenerativo. Né? Claro, na base do que vem nos últimos anos, né? Placa solar é uma forma de você contribuir para que a regeneração do sistema funcione. Rotatividade de culturas, né? Milho ou consórcio, né? entre uma braquiária e um milho, ou seja, existe já uma gama que é vastamente aplicada e é regenerativo. Né? Hoje basta a gente aplicar e colher esses frutos. Né? A renovação dos maquinários também. Perfeito. Novas máquinas trazem novos equipamentos, novos motores que tendem ou eles têm que atender novas regulamentações. Exemplo, uma caminhonete dos anos 80, 90 tinha um nível de emissão. Hoje nós trabalhamos com nível de emissão Euro 6, que é um nível baixíssimo de emissão comparado com o que a gente tinha antes. As novas máquinas, colheitadeiras, os tratores, todos trabalhando com Mars 1, indo para Mars 2, ou seja, são novas regulamentações que o mundo já entende que essa regulamentação ela é benéfica ao meio ambiente, sem abrir mão da produção, o que é importante. O resultado de todo esse trabalho já rendeu frutos. Os créditos de carbono foram comercializados por meio de parcerias com empresas do Brasil e da Europa. E aí, o que já aconteceu na prática, Marco, para quem está em casa acompanhar? Vocês já tiveram, então, esse recebimento em valor real do crédito de carbono? Perfeito. A gente já fez, a primeira negociação foi realizada no começo desse ano, maio mais ou menos. Na verdade, eu só recebo o resultado, a negociação é feita pelo parceiro. Né? Foi negociado, esses créditos foram comercializados com a Europa, com fundos europeus. Né? Porque, de novo, por que na Europa? Na Europa já existe essa regulamentação. Então hoje lá você sabe o quanto que você tem, que você emite, uma empresa emite, quanto que ela tem que fazer a descarbonização, né, ou a compensação. Então lá já existe esse mercado de crédito de carbono, que creio eu, no Brasil deve acontecer logo, porque hoje essa regulamentação já foi aprovada e está para sanção. Então existe aí um potencial disso acontecer aqui. E realmente sim, eu já recebi os créditos relativos à safra soja 23-24, desculpa, e da minha safrinha, que foi 30% milho e 70% aveia. Então esses dois a gente já recebeu e é dinheiro de verdade, é depósito na sua conta, que virou investimento, virou placa solar, né? Virou pagamento de um equipamento, ou seja, isso aqui é mais uma ferramenta que o produtor tem para poder rentabilizar e ter uma sustentabilidade financeira da sua lavoura. Para a família Portes, o caminho é de oportunidades. Essa conquista foi apenas um primeiro passo, que deve ser seguido por muitos agricultores Brasil afora. Hoje o Brasil tem um grande potencial de ser o maior gerador dessa nova economia que a gente está chamando de bioeconomia, que é o crédito de carbono, de manejos sustentáveis. E isso vai ajudar a gente a ser remunerado pelo que hoje o produtor já faz. Hoje nós temos, no nosso caso no Paraná, 20% nós temos que ter de APP. Mas hoje nós não somos remunerados pela APP, nós somos remunerados pela lavoura. Né? E essa é uma forma de quem preservar, e quem preservar mais, vai receber mais. Essa é a conexão entre o que o produtor pode contribuir para que o mundo hoje ele deseja a descarbonização. Só que hoje o Brasil, que possui uma terra desse tamanho, possui um potencial desse tamanho, possa contribuir. Então, para quem quer começar a entender um pouco mais sobre esse segmento do crédito de carbono, qual é o seu recado e quais são aí os conselhos que você deixa para quem quer já passar por esse suporte aí de uma empresa que seja, então, certificada? Qual é o seu conselho? Não, o agricultor, eu entendo que o agricultor ele tem muito o conceito do crer para ver. Hoje já está em franca expansão a questão do crédito de carbono, né? Saiu de uma área pequena de piloto, a qual eu participei, para algo como 60 mil hectares sensorizados para isso. Né? Isso são dados da empresa que me fornece, que creio que deve iniciar, nem que faça uma área teste. Né? Pegue um pequeno, tem que ser pelo CAR, né?
mas pegue o seu CAR menor e faça um teste. O valor de investimento não é muito grande e conforme vai se criando um volume de produtores que estão já utilizando o crédito carbono, vai se popularizando. Creio eu que num futuro próximo, como hoje o produtor fala, você já fez o seu ITR, por exemplo, daqui a pouco você vai estar conversando nas rodas, você já fez o seu crédito carbono, sabe? Eu acho que vai ter essa popularização, vai criar vai ter robustez a solução. Creio que tem que começar a utilizar isso a seu favor, porque realmente é uma sustentabilidade financeira para dentro da fazenda. Professor Celso, o senhor gosta de jabuticaba? Adoro jabuticabas, Antonella. Na propriedade do meu avô tinha uns 40 pés. Desde aquela pequenininha, que a turma chamava de sabará, docinha, até aquelas grandonas, que era para fazer vinho, fazer licor, que é bem azeda, naquelas grandonas bem azedas. Eu adoro jabuticabas. É muito bom. Eu também tenho lembranças lá da casa do meu avô que tinha alguns pés de jabuticaba e a gente comia direto do pé, né? Muito legal. Delícia. E a gente vai ver aqui na tela algumas imagens, professor Celso, da fazenda Jabuticabal, que fica em Hidrolândia, cidade próxima a Goiânia, onde se concentra o maior pomar de jabuticabas do mundo. Quero passar lá. É muito legal, né? E olha só, o Paulo Silva, proprietário da área, conversou com a gente e contou a história do local, que além de receber visitantes, também conta com uma vinícola que faz vinhos e licores à base de jabuticaba. Acompanhe. Agora a gente vai conhecer a história da fazenda que tem o maior número de pés de jabuticaba do Brasil. São 42 mil pés. Quem vai falar com a gente sobre esse trabalho que tem sido feito por lá é o Paulo Antônio Silva, proprietário da fazenda Jabuticabal, que fica lá em Hidrolândia, no estado de Goiás. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. É uma honra estar falando com vocês. Que legal. Então, essa história começou há bastante tempo, né? Na década de 40, ainda com o seu pai. Eu queria que você contasse pra gente como vocês se tornaram a maior fazenda de jabuticabas do Brasil. Bom, lá naquela época, né, na década de 40, meu pai, ele era pedreiro, né? Não tinha nada a ver com fruticultura, né? Mas a vida estava meio difícil, após a Segunda Guerra, né? Ele resolveu fazer uns bicos, levar algumas coisinhas para vender em Goiânia de carro de boi. E uma vez ele levou 8 caixas de jabuticaba, que ele comprou do meu bisavô, e ele obteve um lucro que deu para ele comprar uma vaca na época. Aí ele ficou muito entusiasmado, né, com esse dinheiro extra. Falou para minha mãe, para meu avô, que ia plantar jabuticaba, porque Goiânia era uma capital, ele não sabia nem o que era capital, mas que vinha muita gente morar nela. E quando esse pessoal chegasse, ele teria fruta para vender, ia ganhar muito dinheiro na ideia dele, né? Meu avô achou que eu tinha ficado, era doido, né? Queria internar ele como doido, só não internou porque médico era longe, só tinha Anápolis, e tinha que levar ele amarrado e a cavalo. Ele não deu conta de pegar ele não, ele era fortinho, né? E aí, assim que começou então a história. Isso, e com essa doidura dele surgiu aí a maior fazenda de jabuticaba, né? Hoje, então, para a gente contar para quem está nos assistindo, são 170 hectares e 42 mil pés. Quem que faz, então, o manejo desses pés? Como que vocês fazem todo o controle da parte de fruticultura? Você tem uma equipe completa aí que te ajuda nesse trabalho. Sim, tem. Aqui é uma empresa bem familiar, né? Aqui, igual nossos funcionários já são de casa de muito tempo, né? Eu tenho 2 filhos e uma filha, todos 3 são agrônomos. Um, além de agrônomo, é química industrial, né? Minha nora é química industrial também. Então, todo mundo trabalha na área. Na parte mais antiga, meus irmãos, né? A gente toca lá junto também. Então, é uma empresa familiar, bem sucedida, como se diz, sem briga. Sem brigas, que legal. E nesse caso, vocês têm a produção das jabuticabas e a vinícola. Porque é uma curiosidade, né? As pessoas pensam que vinho, então, vem só da uva e não, vocês provam na propriedade que dá para fazer vinho de jabuticaba e há 25 anos vocês já estão na atividade, né?
Sim, aqui a gente faz vamos dizer, um 3 em 1. Como a gente já trabalha com turismo, a gente tem 2 restaurantes muito grandes dentro da fazenda, então a gente recebe muito turista, né? Então o que acontece? O turista ele não precisa de jabuticaba, ele não gosta de jabuticaba miúda, ele gosta de jabuticaba graúda, né? E doce. Então o que a gente acontece? Na indústria a gente não precisa de jabuticaba graúda, é o contrário, é jabuticaba que tem maior concentração de açúcar, no caso a jabuticaba menor que fica lá no pé, né? Então a gente usa os 2 termos, a gente acaba passando o turismo e também a indústria, né? A gente desenvolveu mais esses vinhos aí para gastar a jabuticaba, né? Para a gente não perder, né? E acabamos descobrindo que jabuticaba dá um vinho de bastante qualidade e bastante substância benéfica à saúde, né? Que interessante. Então, hoje, quantas variedades vocês têm aí na produção de vinhos e quais são os principais destinos? Bom, hoje a gente tem o vinho tinto, né? Que é o carro-chefe, o seco e suave, né? Nós temos o vinho rosé, seco e suave. Nós temos vinho branco, seco e suave. Temos o licoroso, né? Que é o licor. E temos também a aguardente, de jabuticaba, né? E hoje a gente vende mais no turismo aqui, na fazenda tem 2 lojas, né? E também na internet. Hoje a gente tem, e pelo site também, né? A gente trabalha com um aplicativo que vende bem, né? E a gente solta toda a produção aí através disso aí. Interessante. O beneficiamento da jabuticaba, além da produção de vinhos e licores, como você explicou, ela também tem algum outro processo para fazer essa armazenagem? Por exemplo, quando vocês fazem a colheita, para que a fruta tenha esse processo de armazenagem, logística até o consumidor final, como é que funciona aí? Bom, o vinho de jabuticaba é praticamente igual o vinho de uva, né? Então, essa safra será vendida no ano que vem, né? Então, você vai colher agora, vai armazenar. No caso, a gente não armazena a jabuticaba, a gente armazena o fermentado, né? A gente vai beneficiar ela, estourar, ela vai fermentar, ganhar álcool, né? Vai para os barril, né? De madeira, vai para os barril de inox, vai complementar a produção, acabar com todo o açúcar do vinho ali, zerar o brix, que a gente chama. Depois vai ser engarrafado, né? Aí vai ficar armazenado em garrafa, entendeu? Então a gente não usa outro tipo de armazenamento, a não ser os barril mesmo e as garrafas. Entendi. E a fruta in natura vocês comercializam também? Sim, a in natura a gente comercializa mais assim. A gente tem o sistema de iFood aqui, que a pessoa encomenda. Temos uma representação em Goiânia, né? Então, a pessoa encomenda e a gente colhe na parte da manhã a fruta fresquinha. Quando é 2 horas da tarde, já está nas casas das pessoas que encomendou, né? A gente trabalha dessa maneira e trabalha também com o pessoal que vende aqui em Goiás. Tem muito pessoal que vende em sinaleiro, em asfalto, GO, né? A gente trabalha muito com esse pessoal também, né? Entendi. E a gente consegue colocar. Entendi. Então, são essas 2 formas de produção, a venda direta aos consumidores da fruta in natura e também na vinícola com os diversos produtos. Agora, o carro-chefe mesmo é o turismo, né? É o pessoal vir aqui na fazenda, né? Hoje a fazenda ela recebe 80 mil turistas numa temporada, né? Então, a gente foca muito o turista. E o turista que vem, ele leva muita jabuticaba para casa, né? Ele não só fica aqui, não só chupa, né? Ele leva também. Já aproveita. Então, a temporada esse ano vocês abriram 31 de agosto e vai até novembro. Esse que é o período mais forte da produção da jabuticaba. Nós estamos no período mais forte, né? Que é agora, né? Começa agora o período forte. Aí a gente vai até meados de novembro esse ano. Aqui em Goiás choveu ontem, né? Então a gente termina a safra aí 20 de novembro. Muito bem. E aí, para a gente indo para o final da nossa entrevista, Paulo, eu queria que você também compartilhasse um pouquinho. Você comentou que há muitas lembranças dos visitantes que vão até aí, né? Em toda essa rota que vocês têm, ecológica e de turismo rural, eles relembram memórias, então, com a jabuticaba, das famílias, dos avós, né? Você comentou do seu pai também. Isso que é legal de ter essa troca de experiências com os visitantes aí na fazenda. Sim, aqui eu brinco muito, né? Falo assim, ó, esse aqui é o quintal dos goianos e dos brasileiros. Aqui
É aqui onde é que a gente lembra dos avós, lembra dos pais, lembra dos amigos, das coisas boas, faz os piqueniques aí debaixo dos pés de jabuticaba. Então, aqui é o lugar de você viver, né, e ser feliz. Aqui o pessoal que vem aqui gosta muito. Que legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, Paulo. Obrigada por esse tempo aqui conversando com a nossa equipe e sucesso daqui em diante. Eu que agradeço, espero a visita de vocês, né? Vem cá nos conhecer aqui. Quem não nos conhece, é uma honra recebê-los aqui no nosso querido estado de Goiás, né? Quem vem aqui apaixona, não quer ir embora mais não. Vamos programar essa visita então. Obrigada, Paulo. Até uma Tá próxima. bom. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Professor Celso, a gente começa o programa falando de um assunto que preocupa os produtores de soja. É a ferrugem asiática. Com certeza, Antoniela, é a doença de maior importância econômica. Ela é devastadora. Realmente, professor. E o IDR Paraná mantém um serviço de alerta para identificar essa doença. A gente tem aqui o site do Instituto e olha só, quem quiser identificar então esse alerta ferrugem, né? E até esse serviço, é só clicar aqui então nesse banner Alerta Ferrugem que já aparece o mapa do Paraná. Aqui a gente consegue ver, então, esses pontinhos azuis, né? Eles são, então, a representação dos coletores de esporos espalhados pelo estado. Temos um ponto vermelho, que é onde foi identificado, então, o foco da doença. Se a gente aproximar, olha só, a cidade de Palotina, então, onde foi identificado, então, um esporo da ferrugem. Isso é importante, sabe, Antoniela? Esse ponto vermelho aí é onde está iniciando a doença. E essa doença é disseminada pelo vento. Então, os agricultores dessa região têm que ficar atentos, já têm que pensar nas medidas que devem fazer para controlar a ferrugem asiática, né? Lógico, observando o que está ocorrendo na lavoura. Mas é um alerta importante, está iniciando por Palotina. É isso aí, atenção redobrada a partir de agora, né? Com certeza. E, professor, nós acompanhamos os técnicos do IDR na instalação de um desses coletores de esporos. Aliás, esse trabalho de monitoramento tem alcançado resultados muito positivos com a redução no uso de fungicidas. O Paraná tem um dos melhores sistemas de monitoramento da ferrugem asiática da soja no país, o chamado Alerta Ferrugem. Nas últimas safras, os produtores que seguiram as recomendações conseguiram reduzir o número de aplicações de fungicida nas lavouras em 35% na média, uma diminuição significativa nos custos de produção. Guilherme, produtor rural em Rio do Salto, distrito de Cascavel, plantou 25 hectares de soja no dia 24 de setembro. A variedade tem ciclo de 130 dias e a expectativa de colheita é de 80 sacas por hectare. Há 5 anos, ele conta com o apoio do IDR Paraná, que instala coletores na lavoura e monitora a ferrugem asiática. E nesse período aí, o que ele trouxe para nós aí atualmente foi só benefícios, né? A questão da ferrugem, que é uma doença muito complicada, né? Então a gente não fica mais naquela observação, entrou, não entrou. Então a gente sabe quando pega no coletor, a gente já pode entrar aplicando que vai ser assertivo. O coletor é mais uma ferramenta para o manejo da ferrugem asiática da soja. Ele identifica a chegada dos esporos em uma região e ajuda a determinar o momento exato de fazer a aplicação de fungicida. Então, o coletor de esporos é uma estrutura simples, né, que é uma haste de metal, tem um rolamento, né, possui esse tubo de PVC e o suporte para uma lâmina de microscopia, né, dessas lâminas que a gente utiliza aí para as avaliações do microscópio. E dentro dessa lâmina nós temos uma fita dupla face, que como os esporos da ferrugem eles são disseminados pelo vento, né, quando o vento passa por aqui e se tiver esporos eles vão ficar aderidos ali nessa fita. E posteriormente nós iremos fazer a avaliação no microscópio para fazer a identificação do esporo da ferrugem. A ferrugem asiática é uma doença causada por um fungo. Ela preocupa os produtores de soja pela capacidade de provocar desfolha precoce, o que impede a formação completa dos grãos e pode reduzir a produtividade em até 90%. A ferrugem asiática é um fungo biotrófico, né? Ele só sobrevive em planta viva, né? Ela tem um ótimo ali de 25 graus, só que para ela conseguir infectar a planta, precisa de no mínimo 6 horas de molhamento foliar, né, para que o fungo consiga penetrar ali a base ali da cutícula, a proteção da folha e consiga entrar na planta e infectar.
Após a instalação do coletor no início do ciclo de desenvolvimento da soja, o IDR Paraná realiza 2 avaliações semanais para a coleta de dados, garantindo maior precisão. Além disso, são realizadas análises foliares, que servem de base para as recomendações ao produtor. O coletor de esporos ele é uma ferramenta adicional, né? Nós não nos baseamos somente nele para poder estar indicando as aplicações de fungicida, né, para os produtores, né? Então nós embasamos também nas condições ambientais, né? Elas têm que estar favoráveis para o desenvolvimento do fungo, para daí nós conversarmos com o produtor que seria o momento dele estar realizando as aplicações de fungicidas. Agora trazendo para essa questão do trabalho no estado também, né? Então nós desenvolvemos esse trabalho há 8 safras, né, desde a safra 2016, 2017, né? Neste ano, vão ser instalados 200 coletores. A preocupação é que a ferrugem asiática pode aparecer mais cedo devido ao inverno ameno, que facilitou a sobrevivência da soja guaxa, plantas que nascem espontaneamente, e a influência do El Niño, que aumenta a umidade, condição propícia para o desenvolvimento do fungo. Então, o produtor precisa ficar atento. Quem puder buscar o IDR, né, e tiver a oportunidade, né, ou até mesmo acompanhar o pessoal da região, é uma coisa interessantíssima para a lavoura, né? A gente viu aí, né, professor, trabalho fundamental esse das equipes do IDR Paraná na prevenção contra essa doença. Esse sistema do IDR Paraná, ele é sensacional. É um conjunto de pessoas que são organizadas aí para determinar onde inicia realmente o foco da doença. E esse monitoramento propicia uma redução da aplicação de fungicidas. O ano passado reduziu em 35%. Então é fantástico. O plantio de café era muito comum no Paraná nas décadas de 50 e 60. Mas depois de uma forte geada, em 1975, muitas famílias abandonaram a atividade. Agora, um projeto do IDR Paraná está incentivando a retomada da produção nos cafezais, mas com foco em um café especial, o que pode ser uma alternativa de renda para a agricultura familiar. Nós fomos até Longuinópolis, distrito de Braganey, conhecer a Cida e o Paulo, um casal que, com o auxílio da assistência técnica, está retomando a produção. E parece que o trabalho está dando certo, já que no ano passado eles conquistaram o primeiro lugar num concurso sobre qualidade do café. Pode dizer, cheirinho de café fresquinho pela manhã é único. Coador de pano, caneca para esquentar a água e café que foi cultivado e moído aqui na propriedade mesmo. Essas cenas fazem parte da rotina da Cida e seguem a tradição de uma família apaixonada pela cafeicultura. Há cerca de 5 anos, ela e o Paulo decidiram revitalizar a área plantada com café no pequeno sítio de 3 hectares no distrito de Longuinópolis, em Braganey. Os 3.500 pés de café começaram a ser cultivados há mais de 60 anos pelos pais da Cida, seu Arzeu e Dona Maria. Esse aqui é meu pai que tinha plantado, né? Na verdade, aqui foi um lugar que tinha muita produção de café, então tem bastante pessoas antigas que sempre davam alguma dica. Só que antigamente era de um jeito que manuseava o café, né? Hoje já é bem mais prático, né? Tem muita facilidade. E a gente foi atrás da IDR, né? Para conseguir melhoramento, para aprender a melhorar a lavoura. E assim nós estamos indo ainda nesse processo, não que já conseguimos, mas estamos no processo de aprendizagem ainda. Eu quero chegar bem longe. Aos poucos, o casal foi aprendendo mais sobre a cultura e passou a contar com a assistência técnica da equipe do Instituto de Desenvolvimento Rural, o IDR Paraná. O Luiz é um dos agrônomos que acompanha a produção e auxilia no manejo do cafezal. Cida foi uma das sobreviventes dessa época, né? O pai dela e depois ela. Então a gente viu nela um potencial para trabalhar a cultura do café aqui no município, né? A gente sabe que o café dela é um café de qualidade, mas que, como em todas as áreas, ainda tem muita coisa a melhorar. Então ela procurou o IDR para receber assistência técnica
na parte da cultura do café, e a gente desde então vem trabalhando junto, estudando junto, aprendendo, né, como produzir café, para chegar no ponto que hoje ela tem um café de qualidade, um café especial. Para tornar viável a produção, levando em conta a falta de recursos para investimentos, foi preciso adaptar as formas de manejo, que é todo feito manualmente. O olhar atento, por exemplo, pode definir o momento da poda. A gente sempre preconiza que você deixe uma haste única, tá? O que vai acontecer aqui? Como nesse pé não foi realizada a desbrota, a força da planta ela vai acabar se dividindo nos brotos que se formaram, entendeu? Então você vai ter uma competição entre os ramos da planta por recursos, seja por água, seja por nutrientes, seja por luz propriamente dita. E se você deixar os 4 brotos para produzir, o que vai acontecer? Essa copa ela vai ficar muito fechada, muito adensada, isso vai favorecer a entrada principalmente de pragas e doenças, tá? Do bicho mineiro, da broca, porque vai criar um microclima favorável para o desenvolvimento de pragas e doenças aqui dentro. Então é interessante que você faça a desbrota, retire os brotos, escolha um desses brotos que esteja aí que esteja com uma arquitetura adequada, com um tamanho adequado, retire os outros brotos e deixa só um para produzir. Aí você pode fazer o decote aqui em cima, retirada do ponteiro, que ele vai formar os ramos laterais, os ramos que vão ficar na horizontal, que são os ramos que vão produzir. O combate às pragas, como a broca do café, é realizado através do controle biológico. Existe um sistema de produção de café estabelecido, né? E a gente busca adaptar as condições, né, de solo e clima da região a esse sistema de produção. Então a gente sempre conversa com os produtores, a gente fala que tudo que você quiser produzir você consegue, desde que você seja empenhado e caprichoso. E a Cida é uma pessoa muito caprichosa, muito empenhada e que segue as recomendações técnicas. Então se a pessoa fizer o básico das recomendações técnicas, né, que seria o manejo da fertilidade do solo, o manejo de pragas e doenças, os tratos culturais necessários, né, as podas, ela vai conseguir obter um resultado satisfatório. Então a gente vem trabalhando primeiro na base, né, melhorando esses aspectos, para depois passar para uma parte mais específica que aí sim vem da qualidade do café. Mas se com o básico ela já conseguiu um café de qualidade superior, você imagina a hora que ela se aprimorar. Com o cafezal praticamente recuperado e produzindo melhor, a Cida e o Paulo decidiram dar um novo passo e iniciar a produção de cafés especiais. Isso mesmo, cafés especiais, uma maneira de valorizar e tornar mais rentável a pequena produção. A gente sabe que não é assim de hoje para amanhã, mas a gente quer ir passo a passo, lentamente, e tentar fazer um bom café. Na última colheita, finalizada no início de junho, foram 53 sacas de 25 quilos, colhidas em 2 hectares. As cultivares são do tipo arábico, de 2 variedades, a Catuai IPR 107 e a IPR 99. Nos poucos pés que sobraram ainda com café, a Cida faz uma simulação de como é realizada a colheita, que é manual. Para tornar a atividade mais ágil, ela usa esse equipamento, uma derriçadeira, que funciona a combustível. Depois de colhidos, os grãos são separados. Os bem vermelhinhos, em ponto de cereja, vêm para esse terreiro coberto com lona. O destino é a produção de café especial. Já os outros são trazidos para esse espaço coberto, o terreirão. O casal calcula que a cada 15 sacas do café tipo comum, uma é destinada à produção especial. Por aqui, eles ficam cerca de 40 dias, dependendo das condições do tempo, até o ponto certo para a fase do descasque. A imagem dessa parte do processo foi feita pela própria Cida. Dá para ver que tudo é feito de forma bem rústica. Em seguida, o Paulo faz outra seleção. E olha só, é com o ventilador. As casquinhas e as impurezas menores vão sendo dispensadas pelo vento. Ele também usa uma peneira para continuar a limpeza e depois tirar o que restou com a mão. O café considerado especial ainda passa por mais uma peneirada para padronizar o tamanho dos grãos, o que torna a torra mais uniforme. O momento da torra é quase uma viagem pelo tempo. O equipamento era usado pela mãe da Cida.
São 40 minutos girando o torrador no fogão a lenha. Assim, de forma bem artesanal, mas com muita dedicação e esforço, o casal foi aprendendo a lidar com o café. E a boa notícia veio no final do ano passado. Eles conquistaram o primeiro lugar regional no concurso Café Qualidade Paraná 2023, promovido pelo IDR. Para ser classificado como café especial, o produto precisa atingir a nota 80. A deles foi 82,5. O prêmio fica estampado na parede da cozinha. Um combustível de motivação para continuarem produzindo. Para mim, eu fiquei muito surpresa, na verdade, né? Achava que eu ia conseguir participar do concurso, mas não que ia conseguir uma premiação e nem que meu café ia dar a pontuação de um café especial. Mas quando eu vi que deu acima de 80 pontos, me animou mais ainda, né? É um orgulho. Bastante, nossa, e quero aprender mais, quero deixar mais pontuado, melhor pontuação, aprender bem mais. Agora a ideia da Cida e do Paulo é dar continuidade para esse trabalho com o café especial. Esse lote aqui, por exemplo, está separado e vai ficar mais alguns dias até a secagem estar no ponto certo, para aí sim fazer a produção desse tipo de grão, com padrão de tamanho e também valor agregado. A Cida e o Paulo já contam com o apoio da Secretaria de Agricultura de Braganey, que incentiva o casal a vender o produto na feira municipal e dá suporte técnico na propriedade. A ideia agora é ampliar esse projeto do IDR para que mais produtores retomem o cultivo do café. Isso é uma satisfação para mim, pessoalmente, né? Eu nasci e fui criado embaixo de um pé de café. Meu pai e minha mãe foram produtores de café, né? Na época, em 1970. Então, assim, eu fico feliz porque nós não conseguimos dar essa continuidade. Vendo outros produtores aqui, né, que é a Cida e o Paulo, que vem trazer essa tradição contínua, mantendo a tradição do café. E eu acho que com eles aqui a gente quer dar essa continuidade, ajudar nesse trabalho. Voltar o plantio de café em Braganey, né, no nosso município, que hoje assim tem poucos produtores, mas a tendência de aumentar, através deles aqui, o incentivo que eles estão fazendo aí, né, com a produção deles. Então, assim, procurar melhorias. E nós ali, como Prefeitura ou Secretaria de Agricultura, fico muito contente por poder estar fazendo parte dessa história deles também, né? Isso faz parte da nossa vida. A Agroindústria Pepita está há 6 anos na atividade de embutidos e defumados à base de carne suína. E é aqui na linha Santa Rita, em Medianeira, que a marca oferece uma variedade de produtos, incluindo salame, linguiça, torresmo e a famosa linguicinha de pernil, que se tornou o carro-chefe. O sonho de empreender começou quando o Celso decidiu fazer salame artesanal e vender para os colegas da empresa em que ele trabalhava na época. A aceitação foi tão boa que a demanda aumentou e em 2017 a família decidiu investir no setor. Dia 17 de dezembro então, de 2017, a Pepita surgiu legalizada dentro do município, né? Então, desde lá, a gente tinha uma produção semanalmente de 1 ou 2 suínos, depende, quando era bom, 3 suínos. Então, assim, teve uma demanda, uma aceitação do mercado muito grande, que hoje nós estamos trabalhando em média aí de 16, 18 suínos por semana. Varia em torno de 1.800 a 1.700, 1.800 quilos por semana de suíno. Hoje, com 8 produtos no mercado e 5 funcionários diretos, a agroindústria segue priorizando o processo artesanal e os ingredientes naturais. No caso, o salame mesmo, a gente trabalha praticamente como os produtos como o nosso avô trabalhava, alho, sal, pimenta e pronto, né? Tem algumas coisas que a legislação precisa ter, né? Mas fomos também fazendo testes, né? Porque, assim, agradar a todos a gente tenta, não é fácil, mas a gente procura o mais próximo possível para agradar a todos. Outra curiosidade que chama atenção é a forma como é feito o torresmo. Tudo em um tacho, trazendo a lembrança e o gosto da infância.
Cada tachada, como é chamada por eles, leva em torno de 1h30 para ficar pronta e tem um rendimento de 50 potinhos de 150 gramas. Por aqui, a produção é padronizada. Na segunda-feira é a desossa das carcaças. Na terça é a vez dos salames, das linguiças, torresmos e banhas. Já na quarta, os produtos são embalados e a quinta e sexta são os dias dedicados para receber a próxima remessa de matéria-prima e também a distribuição para o comércio. Tudo de acordo com a demanda do mercado. Nós ainda estamos trabalhando com a demanda, porque é um praxe do pequeno não ter condições ainda de ter um estoque, um grande estoque, né? Porque, veja bem, nós como pequenos não temos um capital de giro grande para a gente poder estocar uma fase que o suíno, no caso, tiver um preço mais acessível, a gente não consegue estocar por causa desses problemas, né? E falando em demanda, hoje vamos acompanhar a produção da linguiça de pernil, que tem a maior procura pelos consumidores, girando em torno de 3.000 quilos por mês. O processo da linguicinha que a gente fabrica aqui, a carcaça vem até a câmara e a gente ocupa, no caso aqui da linguicinha, o pernil, né? A linguicinha de pernil é tirado os cortes, pesado a carne depois de cortada e vai para a moagem e temperada e vai para o descanso na câmara de massas. Depois de descansar por 8 a 12 horas, essa carne que foi triturada e temperada vai para a embutidora. E aqui é feito o enchimento da linguiça. Este equipamento é ajustado para dividir em gomos de 10 a 12 centímetros cada, com uma produção de 15 quilos por minuto. Daqui, o produto vai para outro setor para fazer o lacre a cada 10 gomos, ou quando atingir o peso de 5 quilos, que é o padrão do pacote comercializado pela agroindústria. Além de etiquetar e fazer a selagem a vácuo para garantir a qualidade durante o armazenamento. Algumas etapas para a produção de salame são parecidas. O que muda é o corte da carne. Aqui são utilizados paleta, lombo e copa. Depois de ficar por 12 horas descansando em câmara fria, a mistura vai para o mexedor e, em seguida, para a embutidora. A tripa utilizada também tem uma espessura maior. Tudo manualmente. A equipe vai amarrando e dando forma ao salame. Depois são organizados e levados para o defumador, ficando em média 14 horas. E uma das técnicas usadas pela agroindústria é a utilização de madeiras frutíferas para a fumaça. Então, para a defumação do salame, como a gente usa a defumação natural, não artificial, a gente usa a lenha de árvores frutíferas, né? Laranja, limão, bergamota, nesse sentido assim, árvores frutíferas. Enquanto o Celso lidera toda a produção, a Elisângela é quem fica responsável pelo administrativo e também comercial, cuidando de cada detalhe da marca no mercado. Atualmente, os produtos são vendidos apenas no município de Medianeira, mas o objetivo é conquistar o selo SUSAF, que é a autorização para vender em todo o estado do Paraná. A gente pretende desenvolver novos produtos também, crescer na nossa agroindústria, mas assim manter a nossa essência, a nossa qualidade, a nossa maneira artesanal de se trabalhar. A Pepita pode saber que quando você vai consumir nossos produtos, você está sabendo que você está levando para sua casa a minha casa, entendeu? Para sua mesa a minha mesa. Então, esse produto pode ter certeza que foi feito com carinho, foi feito com amor, foi feito com família. E esperamos chegar a abranger mais que o nosso município aqui de Medianeira para poder levar esse sabor que vale ouro para a sua mesa também fora do nosso município.
gente viu aí, né, uma história muito bonita, então revelando mais um exemplo de empreendedorismo, né, da agroindústria familiar aqui da nossa região. A agroindústria familiar é uma questão muito prática, né? Ela começa pequenininha, vai tomando corpo, né? Aí as pessoas querem evoluir, vai procurando meios de evoluir, né? E vai se dedicando a isso. É um nicho de mercado, se bem explorado, ela gera riqueza. E nada mais do que a indústria familiar, quer dizer, o grupo familiar trabalhando isso aí, né, Antoniela? E aí, lógico, vai ter etapas que eles vão ter que vencer, né? Etapas que eles vão ter que cumprir com uma parte burocrática e mesmo com a higiene e outras coisas mais, né? Mas é muito interessante. São nichos de mercado que geram riqueza e dá apoio à agricultura familiar ou à agroindústria familiar. É isso aí, com mais oportunidades ainda, né? Muito legal mesmo.